Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que vem conduz por caminhos nunca vistos. Sou chamado a ser rei dos talentos e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor.
piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores de coração contrito, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, ó Cristo, misericórdia. Senhor, intercedeis por nós, junto do Pai das misericórdias, Tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus vem dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais do pecado do mundo, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, pra glória de Deus Pai, pra glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar em vosso serviço, porque só alcançaremos duradoura e plena felicidade, sendo fiéis a vós, Criador de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor nosso Rei. O Senhor irá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Aplauda o mar com doce nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor irá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Exaltem na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor irá julgar a terra inteira, com justiça julgará.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei um firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas
que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados fiéis, no último domingo, celebrando a festa da dedicação da Basílica do Latrão, meditamos acerca da nossa condição. Pelo batismo, nós recebemos de Deus a dignidade de filhos e, ao mesmo tempo, nos tornamos, por graça de Deus, templos do Espírito Santo. Esta é a nossa realidade. Nós somos templos de Deus, santuários de Deus. Jesus, no domingo passado, foi ao templo de Jerusalém e purificou o templo, expulsando os vendilhões e cambistas. A prece que brotou do nosso coração, iluminados pela palavra de Deus, foi para que Jesus pudesse entrar com a mesma força na nossa vida, expulsando dela tudo aquilo que nos impede de ser verdadeiramente aquilo que somos pelo batismo, ou seja, santuários de Deus, lugar onde Deus é encontrado. Deus precisa ser encontrado em cada um de nós. No santuário, no templo, nós encontramos o Senhor. Inclusive, lembrei que nós entramos no templo católico e identificamos que se trata de um templo católico porque nós temos os sinais da fé católica. Sobretudo, nós temos o Santíssimo Sacramento, a presença real e substancial de Deus no tabernáculo que está no interior do templo. Assim como nós encontramos o Deus vivo quando entramos no templo e visitamos o Santíssimo Sacramento, Deus também deve ser encontrado em cada um de nós. Nos aproximamos do final do ano litúrgico e nas últimas semanas a Igreja propõe textos da Sagrada Escritura que tratam das realidades últimas. Essas realidades são a vinda gloriosa de Jesus, o juízo final, o fim do mundo, a ressurreição dos mortos. O texto do Evangelho deste 33º domingo está tratando da vinda de nosso Senhor, Cristo que virá gloriosamente para estabelecer em plenitude o reino de Deus. Jesus observa que as pessoas estão admirando o templo de Jerusalém e Jesus anuncia que o templo de Jerusalém será destruído. Ele diz: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus está anunciando a sua vinda gloriosa, com a qual coincidirá o fim do mundo, a ressurreição dos mortos. Os justos ressuscitarão para entrar na vida eterna e desfrutar das alegrias dos céus, e os injustos ressuscitarão para a condenação eterna. Jesus diz que isso irá acontecer. No entanto, nós desconhecemos o dia e a hora que Cristo voltará. Nós desconhecemos o dia do juízo final. Jesus está alertando que surgirão pessoas que irão profetizar uma data a respeito do fim do mundo. Mas como o próprio Cristo nos ensina no seu Evangelho, nós desconhecemos o dia e a hora que o Senhor voltará. Nós, pouco mais vividos, lembramos que alguns profetizavam que o mundo acabaria no ano 2000.
Nós já estamos no ano de 2025. Nós não sabemos o dia e a hora que Cristo voltará, mas Jesus está afirmando que nós estamos nos últimos dias. Nós já estamos. O Catecismo da Igreja Católica ensina que desde a ressurreição de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias. Aquilo que Jesus citou, primeiro, a destruição do Templo de Jerusalém, já aconteceu no ano 70 de Cristo. No ano 70 de Cristo, o Templo de Jerusalém foi destruído, mais uma vez, na invasão do Império Babilônico, depois a reconstrução e depois o Templo, no ano 70 da era cristã, novamente foi destruído. Jesus também diz que os sinais que indicam o fim dos tempos, vocês ouvirão falar de guerras e revoluções. Há quanto tempo nós estamos acompanhando guerras? Países em guerra, as revoluções em curso acontecendo. Jesus ainda diz: um povo se levantará contra outro povo, haverá grandes terremotos. Quantos sinais nós estamos vendo? A manifestação violenta da natureza. Também Jesus diz que haverá fome e pestes. Nós passamos por uma peste recente, o que foi a pandemia da Covid-19, uma verdadeira peste. Nós estamos nos últimos dias, mas nós desconhecemos o dia e a hora. E nós não devemos ficar apavorados, porque o fim do mundo, a vinda gloriosa de Cristo, não é motivo para os homens e mulheres de fé que buscam viver fielmente a sua fé, motivo de pavor, é motivo de alegria, porque com a vinda gloriosa de Cristo, tudo aquilo que rouba do nosso coração a alegria, as situações tristes que nós encontramos neste mundo, o mal presente no mundo, tudo isso irá desaparecer definitivamente. Nós estamos nos últimos dias, mas desconhecemos quando o Senhor virá em poder e glória, quando acontecerá o juízo final. O que nós precisamos fazer? Primeiro, tomar consciência que nós já estamos nos últimos dias. Eu insisto, não é para causar terror, pavor, é para que nós, e agora o Catecismo da Igreja Católica ensina 4 mensagens a respeito do juízo final. Primeiro, diz assim, que o juízo final deve chamar os cristãos à conversão. Conscientes que nós estamos nos últimos dias, o que nós precisamos procurar? A nossa conversão. Nós precisamos estar preparados, e vamos falar acerca disso nos primeiros dias do Advento. É necessário que cada um busque sinceramente a sua conversão, a mudança de vida. Essa é a primeira mensagem do juízo final. A Igreja Católica não prega o juízo final para causar pavor e terror, para manipular as pessoas. Trata-se de uma verdade de fé que foi anunciada pelo próprio Cristo, e ela prega para chamar os fiéis à conversão, à mudança de vida. Segunda mensagem, diz o Catecismo da Igreja: o juízo deve inspirar o santo temor de Deus. Nós devemos viver como homens e mulheres que temem a Deus, que têm consciência da necessidade de trilhar o caminho de Cristo, de seguir retamente o caminho proposto por Jesus para chegar às alegrias da salvação. O juízo final não será motivo de terror para aqueles que permaneceram firmes. A conclusão do Evangelho é: permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Precisamos viver a vida trazendo no coração o santo temor de Deus. Temor aqui não significa medo. Temor significa respeito a Deus, amor a Deus. Eu faço tudo, e tudo que faço querendo servir e amar a Deus, manifestar o meu amor a Deus. Conscientes que o juízo final acontecerá, que nós estamos nos últimos dias, precisamos viver como homens e mulheres que temem a Deus. Quantas coisas nós fazemos e que não revelam que nós tememos a Deus, que nós amamos verdadeiramente o Senhor, que nós respeitamos o Senhor. Terceira mensagem: o juízo deve comprometer com a justiça do reino de Deus.
Nós precisamos ser comprometidos com a justiça do reino de Deus. Hoje a igreja celebra o Dia Mundial dos Pobres. A justiça do reino de Deus nos faz viver a caridade. Nós não somos pessoas que ficam indiferentes ao sofrimento alheio. O cristão é alguém que luta pela justiça, porque deseja que todos tenham vida, que todos tenham aquilo que é necessário para ter uma vida digna. A justiça do reino de Deus conclama cada um de nós a se comprometer com o bem do outro. Nós não ficamos indiferentes ao sofrimento alheio. O cristão é alguém que procura aliviar o sofrimento do outro. O cristão é alguém que está com as mãos estendidas para ajudar aqueles que sofrem, aqueles que padecem. E por fim, a quarta mensagem: o reino de Deus que nós devemos buscar promovê-lo, fazendo a caridade, ele será vivido em plenitude. Portanto, o juízo final anuncia a feliz esperança da volta do Senhor. A volta do Senhor é motivo de esperança. Escutem com atenção aquilo que o padre reza depois do Pai Nosso. Tecnicamente se chama embolismo. E no final nós sempre pedimos ao Senhor que Ele venha. A igreja está constantemente dizendo: Maranatá, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque nós queremos que o reino de Deus chegue à sua plenitude, que todo o mal que hoje está presente no mundo seja definitivamente vencido. Essa é a expectativa que nós vivemos, essa é a esperança que nós experimentamos quando tratamos do tema do juízo final, que Deus virá gloriosamente para estabelecer plenamente o seu reino. Qual é o ensinamento que nós podemos carregar no coração? Primeiro, essas 4 mensagens, mas sobretudo hoje nós devemos tomar consciência que nós estamos nos últimos dias. Por isso precisamos buscar a conversão, ter o santo temor de Deus, nos comprometer com a justiça e viver essa expectativa com o coração cheio de esperança da vinda gloriosa de Cristo. Mas como nós vamos vivendo tudo isso? Nós vamos vivendo tudo isso fazendo da nossa vida um grande louvor a Deus. E nós fazemos da nossa vida um grande louvor a Deus servindo o Senhor. É assim que nós devemos esperar o Senhor. No texto da segunda leitura, São Paulo diz: aquele que não trabalha não deve comer. Qual é o contexto das 2 cartas de São Paulo aos Tessalonicenses? As 2 cartas tratam do tema da vinda de nosso Senhor. Na primeira carta, nós observamos que São Paulo tinha a ideia que Cristo voltaria logo, imediatamente. Depois São Paulo foi percebendo que nós iríamos esperar mais para a vinda gloriosa de nosso Senhor. O que estava acontecendo na comunidade? Alguns, conscientes que o Senhor voltaria, cruzaram os braços, não queriam mais trabalhar. E São Paulo está advertindo que é necessário trabalhar para comer com tranquilidade um pão. O que nós aprendemos? Que a espera da vinda gloriosa de Cristo, a espera pelo juízo final, acontece servindo. É servindo o Senhor, é colocando a nossa vida a serviço do reino de Deus, é vivendo a sua missão como pai, como mãe, é cumprindo fielmente o seu trabalho com dedicação, honestidade, é servindo a comunidade, exercendo os ministérios. É assim que nós aguardamos o juízo final, colocando a nossa vida a serviço de Deus e dos irmãos, é servindo. O cristão não é alguém que fica esperando o juízo com os braços cruzados. Tem alguns, inclusive, que estão incentivando as pessoas para que elas comecem a armazenar alimento, a construir bunkers. Do ponto de vista da leitura do Evangelho, isso é um absurdo, porque Jesus disse que nós não devemos fugir das perseguições, que o cristão é alguém que permanece firme, que vai vivendo a sua vida, que vai cumprindo fielmente a sua missão. E o cristão é alguém que está com os pés no chão, vivendo a sua vida e com o coração voltado para Deus, colocando em Deus a confiança. Nós não precisamos armazenar nada.
Jesus disse que o nosso coração precisa ser livre, despojado. A nossa confiança está em Deus. É nele que eu coloco a minha confiança. E Jesus alertou: alguns serão mortos. Não são todos que são chamados ao martírio, mas alguns serão mortos. Jesus já anuncia esta realidade, mas o que nós devemos fazer? Permanecer firmes. E permaneceremos firmes servindo ao Senhor. Não precisa construir bunker. Se for necessário a perseguição, eis-me aqui, Senhor. Porque foi o que Jesus fez. Foi o que os discípulos fizeram. Os primeiros discípulos de Cristo não fugiram das perseguições. O cristão não é alguém que se apresenta para ser morto, mas o cristão é alguém que permanece firme, que não nega a sua fé. E se necessário for dar a vida, ele não irá hesitar e entregar a sua vida. Aceitar com amor e alegria as perseguições, as dificuldades que vão surgir, e estão surgindo, as dificuldades que nós encontramos para professar fielmente a nossa fé. Peçamos a Deus a graça da perseverança, que nós perseveremos no caminho de Jesus, servindo com alegria o Senhor, buscando cotidianamente a conversão do nosso coração, vivendo como pessoas que temem a Deus, procurando a justiça do reino de Deus, não sendo indiferente ao sofrimento dos irmãos e vivendo a esperança. Todo aquele mal que está presente, os males que nós encontramos, tudo isso será um dia definitivamente vencido. Não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, lágrima. O que vai permanecer para sempre é a alegria, é a felicidade. Os justos viverão a vida e a vida em plenitude. Vão desfrutar da felicidade do céu. É por isso que a igreja, desde a ressurreição de Cristo, da sua volta para o seio do Pai, a igreja reza: Maranatá, vem, Senhor, porque nós esperamos ansiosos a plenitude do reino de Deus. Que Deus nos dê a graça da perseverança, para que na hora da nossa morte, na hora do juízo, nós sejamos considerados pelo justo juiz Jesus Cristo dignos de participar do seu reino. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, voltemos o nosso olhar para o Senhor, e como já recebemos em herança a fé no mundo que há de vir, peçamos-lhe com fé. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, perseguidos por causa do nome de Jesus, para que o Espírito lhes dê palavras de sabedoria, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que sofrem a injustiça de outros homens e pelas vítimas de flagelos naturais, para que Deus nos ampare na provação, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que trabalham dia e noite com esforço e por todos os que estão desempregados, para que a ninguém falte o pão de cada dia, oremos.
Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos homens angustiados pelo futuro ou tentados pelos muitos messianismos, para que Jesus se lhes revele e lhes dê paz, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Por todos os cristãos desta paróquia e pelos que se reúnem cada domingo em assembleia, para que o Espírito lhes renove os corações, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos aniversariantes Lázaro, Dalila e Aline, pelos enfermos Júlio, Lucas, Luiz, Darley, Maria Fernanda, Livânia, Ana Lúcia. Que Deus conceda-lhes saúde corporal e espiritual. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos familiares de Lázaro Gonçalves e Nadir Almeida Batista, cuja missa de 7º dia hoje celebramos, que eles recebam do Senhor o consolo e a paz. Rezemos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor Pai Santo, concedei a todos os homens e mulheres a graça de saberem que são vossos filhos e de construírem na terra as suas vidas, na esperança de vos contemplar no céu. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração do dizimais. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas deste todo nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas deste pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas neste pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem a todos, sem nada exigir. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas neste pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Iremos nesta
meus irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor, concedei que a oferenda colocada sob vosso divino olhar nos obtenha a graça de vos servir e alcançar um dia a eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Unidos no amor, celebramos a sua morte. Vivendo a fé, proclamamos a sua ressurreição e com a firme esperança, aguardamos a sua vinda na glória. Por isso, vos louvamos com os anjos e todos os santos, cantando sem cessar a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte
do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças
este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luiz Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partilham desta vida. Lázaro Gonçalves, Nadir Almeida Batista, João Maria dos Santos de Oliveira, Maria Aparecida Siqueira, José Antônio dos Santos, João Zacarias, Edivando José, José de Matos. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis
os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Hoje e Cristo nosso Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todos
vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o que comer. Onde estão e não com fome, eu estou com fome dele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde mora o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Alimentados, Senhor, com os dons deste sagrado mistério, nós vos pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos se sentar, por favor. Na próxima sexta-feira, aqueles que compõem o Conselho Paroquial e Pastoral, a nossa reunião às 20 horas na Matriz. E quinta-feira, dia 20, em razão do feriado, não teremos a missa das 7 horas e também a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, excepcionalmente, nesta quinta-feira, não teremos a missa às 7 horas da manhã e a adoração ao Santíssimo Sacramento. E na quarta-feira, véspera
do feriado, dia 19, no salão paroquial, o jantar dançante promovido pela pastoral familiar às 20 horas. O jantar será animado com músicas da tradição gaúcha, músicas que serão executadas pelo cantor Leandrinho. O valor do convite, R$ 60, criança até 9 anos não paga e de 10 a 12 paga meia entrada. Dentro do convite, com os membros da pastoral familiar e na secretaria paroquial. Convidamos as famílias para participar do jantar. E na quarta-feira, por ocasião do jantar, a missa será celebrada às 19 horas. Nós comumente celebramos a missa na quarta-feira às 19h30, em razão do jantar que começa às 20h. Nós vamos celebrar a missa às 19 horas nesta quarta-feira. E na secretaria paroquial está à venda o jogo com as 4 velas para a coroa do advento. O valor do jogo, R$ 20. Então prepare a sua coroa do advento para viver em família esse tempo de preparação para o Santo Natal. A bênção da coroa será no primeiro domingo do advento. O próximo domingo é o domingo da solenidade de Cristo Rei do Universo, e no próximo domingo, no domingo seguinte, da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, o primeiro domingo do Advento. E você então pode trazer a sua coroa, tá? Não é a coroa esposa, é a coroa do Advento, tá bom? Então não se esqueçam de trazer a coroa do Advento para a bênção da coroa, para viver com a sua família esse tempo de preparação ao Santo Natal. É bom dizer, né? Vai trazer esse rosto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Derramai, Senhor, a graça da vossa paterna bondade sobre o povo que vos suplica, para que pela vossa constante ação obtenha de vós, seu Criador e Redentor, a plenitude da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Fez do teu ser